Olá, bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam. No vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito de gráficos de funções. Esse é o primeiro vídeo em que a gente vai esboçar gráfico de funções. Por conta disso, meu objetivo aqui será resgatar com vocês o conhecimento que vocês adquiriram durante o ensino médio. Apesar de básico, esse vídeo ele é essencial para podermos avançar mais nesse conteúdo de esboço de gráfico. Assim, fica comigo até o final e aproveita, já dá um like no vídeo, compartilha com os amigos que você sabe que também tem dificuldade nesse assunto e se não for inscrito, se inscreva no canal que é para não perder nenhuma aula. Então, vamos trabalhar? O gráfico da função f de x igual a x mais 2. Como que se faz? Meu objetivo aqui é o resgate de conhecimento que vocês já possuem. Então, esboçar o gráfico da função f de x igual a x mais 2. Para fazer isso, construir uma tabela. Como que eu sei se os valores de x que eu escolho aqui, eles são permitidos ou não? Imagine que eu escolhesse o menos 2, o menos 1, o 0, 1 e 2. Pergunta, como que eu sei que eu posso escolher o menos 2, que eu posso escolher o menos 1, que eu posso escolher o 0, que eu posso escolher o 1, que eu posso escolher o 2 e assim por diante? O que me responde isso é o conhecimento a respeito do domínio da função. Então, essa função f de x igual a x mais 2, ela tem que domínio? Bem, quais são os valores que x pode assumir? Quais são os valores que eu posso somar com 2 de tal forma que a resposta seja um número real? Todos, qualquer número real eu posso somar com 2. Como eu sei que o valor de x ele pode ser qualquer real, em particular ele pode ser esse 5 que eu tomei aqui. Se f de x é x mais 2, então quanto que vale f de menos 2? Será menos 2 mais 2, que é 0. F de menos 1 mais 2, que é 1. F de 0 será 0 mais 2, que é 2. F de 1 será 1 mais 2, que é 3. F de 2, 2 mais 2, 4. Então, fazendo aqui nossa funçãozinha, os eixos x e y, percebam, antes da gente marcar os pontos, uma vez que a gente construiu os eixos perpendiculares x e y, vamos colocar uma escala para marcar os valores. Então, você escolhe um tamanho para que ele seja a tua unidade. Agora, vamos lá. Então, se x é 2, o y é 0. O outro elemento, se o x for menos 1, quanto que vai valer o y? 1 positivo. Então, ao menos 1, eu ligo o 1 positivo. Se x for 0, quanto que vale o y? 2. Então, se x é 0, o y vale 2. Se x for 1, o y vale 3. Então, para x igual a 1, o y vale 3. Se o x for 2, o y valerá 4. Percebam que esses pontos aqui, eles já dão para a gente uma ideia de como é o gráfico. Olha, então, o gráfico é essa reta. Então, esboçamos o gráfico. Simples, né? Vamos pegar uma outra funçãozinha? Precisamos agora esboçar o gráfico de f igual a x ao quadrado. Domínio desta função f. Quais são os valores de x, tais que, quando eu elevo ao quadrado, eu tenho um número real? Qualquer um. Então, se eu quiser construir uma tabelinha escolhendo os mesmos valores de x que eu escolhi no exemplo anterior, eu posso. Ou seja, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui a gente tem que y é f de x. Se a gente precisa calcular f de menos 2, o que a gente vai ter? Que f de x aqui é x ao quadrado. Então, é menos 2 ao quadrado, que é 4. F de menos 1 é menos 1 elevado ao quadrado, que é 1. F de 0, 0 elevado ao quadrado, que é 0. F de 1 é 1 elevado ao quadrado, que é 1. F de 2, 2 elevado ao quadrado, que é 4. O gráfico vai ser o quê? Quando x vale menos 2, o y vale 4. Então, olha, aqui está meu pontinho. Quando x vale menos 1, o y vale 1. Agora, x0, y0, aqui na origem. X igual a 1 positivo,
y igual a 1 positivo. x2, y4. Percebam que esses pontos, esses 5 pontos, já nos permitem ter uma ideia do gráfico da função. Já nos permite conhecer os demais pontos que pertencem ao gráfico da função e que a gente não colocou na nossa tabela. Que elementos seriam esses? Então, aqui está o nosso gráfico. O gráfico da função x² é uma parábola. Vamos agora esboçar o gráfico de uma terceira função. Essa aqui é a função. Antes de pensarmos em selecionar elementos para compor uma tabela, para no futuro esboçar o gráfico, eu vou começar suscitando um questionamento, que é o seguinte: eu tenho aqui uma função f de x. O que a gente pode falar ao respeito do domínio desta função? Percebam que essa aqui é uma função que ela está escrita por partes. Isso significa que, dependendo do valor de x, a forma de encontrar a solução, a forma de encontrar o y muda. Como assim? Por exemplo, se x for menor ou igual a 2, ou seja, se x pertencer ao intervalo que vai de menos infinito até menos 2, então, nesse caso, a solução será menos 2. Ou seja, o y será menos 2. Já se o x for estritamente maior que menos 2, mas menor ou igual a 2, se ele pertencer ao intervalo aberto em menos 2 e fechado em 2 positivo, nesse caso, a imagem vai ser o próprio x. E, finalmente, se x for maior do que 2, o que significa que se ele pertencer ao intervalo aberto de 2 até infinito, nessa situação, a imagem, ou seja, a resposta, o resultado, será 2 positivo. Note que o domínio aqui será a união desses 3 intervalos. Então, será a união entre menos infinito a menos 2 fechado, com menos 2 aberto e 2 fechado, e 2 aberto até infinito. A união desses 3 intervalos é o conjunto de menos infinito a infinito, que são os números reais. Significa que eu posso continuar pegando qualquer elemento para construir a minha tabela. Agora, se eu vou construir tabelas para encontrar os valores da imagem, seria mais prudente que a gente pegasse essas subdivisões aqui, x menor ou igual que menos 2, x maior do que menos 2, mas menor ou igual a 2 positivo, x estritamente maior do que 2, e para cada uma dessas situações a gente construísse uma tabela diferente. Então, por exemplo, x, f de x. Como que vai ser a nossa tabelinha? Que valores que eu posso pegar que são menores ou iguais a menos 2? O menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5. Todos esses são valores menores ou iguais a menos 2. No caso, quando x é menor ou igual a menos 2, quanto vale a f de x? Vale menos 2. Então, significa que f de menos 2 é menos 2, que a f de menos 3 é menos 2, que a f de menos 4 é menos 2, que a f de menos 5 é menos 2. Então, aqui temos uma das tabelas. Agora, vamos construir essa outra. X, f de x. Valores de x que sejam estritamente maior que menos 2 e menor ou igual a 2. Então, um valor que eu pegaria como estritamente maior do que menos 2, eu pegaria o menos 1,99. Esse é um valor estritamente maior do que menos 2. Também tomaria o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Reparem que eu não preciso, que aqui a gente está falando de x que pertence aos reais, não são inteiros necessariamente. Eu não preciso pegar sempre 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso pegar meio, 3 quartos, 2 oitavos, 5 nonos, tudo certo. Se x for estritamente maior que menos 2 e menor ou igual a 2, a f de x vale x. Nesse caso, o que a gente vai ter então? Se x for menos 1,99, a imagem de menos 1,99, a imagem de f de x,
é o próprio x. Então, será menos 1,99. A imagem do menos 1 será o próprio menos 1. A imagem do 0 será o 0. A imagem do 1 será o 1. A imagem no 2 será o 2. Então, temos uma tabelinha de valores. Vamos construir as 3 tabelas e depois a gente marca todos os pontos. Aqui, se x for maior do que 2, que elementos estarão, então, na tabela? Maiores do que 2. Posso pegar o 2,1? Pode, porque 2,1 é maior do que 2. Posso pegar o 2,5? Posso. Posso pegar o 3? Posso. O 4 ou o 5? Sim. Se a gente estiver falando dos valores de x que pertencem ao intervalo de 2 até infinito, ou seja, valores de x maior do que 2, quanto que vale a imagem? 2. Então, olha, f de 2,1, 2. F de 2,5, 2. F de 3, vale 2. F de 4, vale 2. F de 5, vale 2. Não importa quanto seja o valor de x. Se x for maior do que 2, o valor da imagem será 2. Dito isso, agora a gente já tem elementos suficientes para esboçar o gráfico da função. Vamos fazer, então, isso. Bem, então temos aqui o esboço do nosso plano cartesiano. Coloquei os eixos x e y e criei uma escala de valores. Agora vamos começar aqui pelos nossos elementos menores ou iguais a menos 2. Vamos marcar esses pontos aqui no gráfico. Se x for menos 2, o y também vai valer menos 2. Então, x menos 2, y menos 2. Se x menos 3, o y vale menos 2. Se x menos 4, o y vale 2 negativo também. Se x for menos 5, o y vale... Então, significa que a curva, que o gráfico, para quando x é menor ou igual a 2, é o quê? O que esses pontos nos indicam? Que é uma reta. Esse é todo o gráfico da função? Não, porque aquilo ali é só um pedacinho da função. Então, isso aqui a gente fez ok. Agora, vamos olhar o resto dos pontos. Se x for menos 1,99, olha, menos 1 estaria aqui. Menos 1,99 está aqui, ó, grudadinho no menos 2. Se x for menos 1,99, ou seja, estiver aqui, quanto que vai valer o y? Menos 1,99, ou seja, aqui também. Logo, se x for menos 1,99, o y vai ser menos 1,99. Aquele ponto está ali. Se x é menos 1, o y é menos 1. Se x for 0, o y for 0. Se x for 1, o y vale 1. Se x for 2, o y vale 2. Temos aqui esse ponto. Isso significa que, para esse trecho, para esse intervalo de x estritamente maior que menos 2 e menor ou igual a 2, esses pontos indicam que o gráfico é como? Que é uma reta, né? Acabou? Não, ainda não acabou. Por que não acabou? Porque a gente só analisou esse pedaço. Faltou ainda esse outro aqui. X estritamente maior do que 2. Primeiro ponto, 2,1. Olha, esse aqui é o 2, o 2,1 tá aqui, ó, grudadinho no 2. Se x for 2,1, quanto que vale o y? Vale 2. Se x for 2,5, aqui tá o 2, aqui tá o 3, o 2,5 tá aqui. Se o x for 2,5, quanto que vale o y? 2 também. Se x for 3, quanto vale o y? 2 também. Se o x for 4, quanto vale o y? 2 também. Se o x for 5, quanto que vale o y? 2 também. Esses pontos aqui indicam para nós que a curva é de que jeito? Ah, que aqui ela é uma reta também. Então, percebam que a linha azul, a gente tem o gráfico da função f de x. Qual é a função f de x? É essa função escrita por partes, em que vale menos 2 se x for menor ou igual a 2, que vai valer x caso x esteja preso entre 2 negativo e 2 positivo, e vai valer 2 positivo para os valores estritamente maiores do que 2. Espero que vocês tenham curtido essa aula tanto quanto eu, e a gente se vê no próximo vídeo.